aqui mais uma vez o pastor Genivaldo, trazendo mais uma revelação do coração de Deus para compartilhar com vocês, meus amados em Cristo. Por isso, sejam muito bem-vindos, um bom dia bem especial para você que está aí ligadinho no nosso Palavra de Vida Gerando Vidas. Amém? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Basta vocês aí se já pegarem seu tablet, seu smartphone, seu celular, enfim, o que você estiver usando aí para acompanhar essa live e já dá um toquezinho naquela pessoa que você ama, aquele seu familiar que você quer ver recebendo a palavra de Deus, aquela pessoa que você ama muito, que você quer muito que ela conheça a palavra de Deus, que ela venha ter um encontro com Cristo. Basta você fazer sua parte, deixa que o restante é com Deus, amém? Quem vai convencer ele do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, amém? Mas nós temos que fazer nossa parte. Como? A gente vai entrando em contato com essas pessoas, né? Agora manda uma mensagem, agora diz, olha, começou a live do pastor Genivaldo, do Palavra de Vida Gerando Vidas, e Deus tem uma palavra poderosa para você hoje. E aí passa o endereço eletrônico para ele, que ele vai acionar e ele vai poder prestigiar também e ser abençoado, assim como eu e você iremos ser aqui nessa live. Deus preparou mais uma palavra poderosa para as nossas vidas, amém? E hoje nós queremos falar sobre o tempo, como é importante, né, minha amada, a gente saber administrar esse tempo, porque o tempo está passando tudo muito rápido. Hoje em dia é tudo muito rápido, no piscar de olhos as coisas já muda tudo, né, de uma hora para outra. Mas a gente vê tudo isso acontecendo, já estava profetizado há 4.000 anos atrás. O Senhor já tinha profetizado que ele iria diminuir os dias por amor aos seus filhos, aos seus santos. Então, por isso que a gente vive nessa correria, não é verdade? Mas então, olha só, tem gente que está chegando na live agora, não me conhece ainda, mas eu quero me apresentar. Eu sou o pastor Genivaldo, do Palavra de Vida Gerando Vidas. Temos o nosso ministério pelas mídias sociais, estamos em todas as plataformas. Temos também nosso podcast, que é no Spotify. Se vocês quiserem conhecer, anote aí agora. Spotify, vocês podem ir pela Apple, vocês podem procurar, tem várias plataformas de podcast, até pelo próprio Google Podcast, você vai acionar lá e acessar o nosso canal Palavra de Vida Gerando Vidas, Genivaldo Souza. Amém? Fechou? É isso aí. Então vamos juntos aqui aprender a palavra de Deus. Quero lembrar vocês também do nosso e-mail. Às vezes vocês querem mandar uma mensagem, às vezes vocês estão precisando de alguma orientação, estão precisando de uma ajuda espiritual, e nós estamos aqui para isso, tá certo? Esse é o propósito, essa é a nossa alegria, poder abençoar os nossos irmãos, poder abençoar o povo de Deus. Foi para isso que o Senhor nos ungiu, foi para isso que Ele nos deu o dom, foi para isso que Ele derramou sobre nós da sua unção e nos deu o ministério, tá certo? Foi para isso que eu fiquei 4 anos estudando, me preparando, para que um dia, quando meu pai viesse me usar, eu poder oferecer, estar bem melhor e oferecer algo melhor para ele, tá certo? Então é isso, porque eu amo meu Jesus e eu dependo totalmente dele. Mas é muito bom quando a gente se prepara, né? Porque a gente faz com mais segurança, e tudo que a gente vai fazer, a gente tem que colocar o coração, tem que fazer com amor, tem que fazer com alegria, tem que fazer verdadeiramente com fé. E tudo por gratidão a Deus, queridos, porque é maravilhoso o nosso Deus. Ele é lindo, Ele é maravilhoso, Ele nos salvou. Nós vivíamos no mundo de pecado, nós vivíamos contaminados por este mundo, por tudo que nós realizamos aqui. E aí aqui a gente aprendeu a maldade, a enganação, a mentira, a prostituição, a droga, o álcool e tantas outras coisas, né, que a gente foi alimentando, trazendo para a nossa vida, a inveja, o ciúme, tantas coisas, né? Por isso que nós temos muito que agradecer a Deus, porque Jesus veio e foi aquela cruz ali no Calvário e se entregou totalmente por amor a mim e a você. Em momento algum, Ele nunca veio nos questionar o que nós fizemos. Ele simplesmente nos perdoa, e a carta aos Hebreus diz que Ele lança esse pecado aonde? No mar do esquecimento, entendeu? Para quê?
Para que eu e você nunca mais nós venhamos o quê? Buscar esses pecados de volta, porque tem muita gente, amado, que pega a vara e vai pescar esses pecados de volta. Está dentro da igreja, mas não quer largar a prostituição, a pornografia, não quer largar a mentira, não quer largar o engano, entendeu? Por quê? Porque ela insiste ainda em carregar uma bagagem da qual Jesus já perdoou, já tirou dos nossos ombros. Ele disse que o jugo que nós carregávamos era pesado e ele viu que nós estávamos cansados e ele tirou esse jugo pesado e disse: agora vocês levarão o meu jugo que é leve e suave. Amém? Por isso que eu venho aqui com toda liberdade, com toda leveza, com toda alegria, compartilhar esse Deus maravilhoso que está operando na minha vida, na vida daqueles que eu amo. Eu venho com toda essa empolgação, com toda essa alegria trazer isso para vocês, porque é prazeroso, amados, andar com Deus. Não tem coisa melhor nesse mundo, amém? E é aqui que nós decidimos se nós queremos ir morar com Ele ou não. É aqui que nós vamos verdadeiramente decidir, é aqui que nós vamos fazer nossas escolhas, é aqui, amém? Glórias a Deus. Mas olha só, não esqueça, quando você estiver em outras plataformas, de se inscreverem no canal, de darem like, tocar sininho, marcar todas. Vocês vão, isso nos ajuda muito, sabe o quê? A alcançar mais pessoas que estão precisando. Queridos, olha, vocês não fazem ideia dos e-mails que chegam pra gente, de pessoas que estão passando pelo estreito, amados. Pessoas que estão passando por dificuldade tremenda. Não é dificuldade só financeira, não, nem material, não. É dificuldade, sabe aonde? Com problemas no casamento, com problemas de relacionamento com o filho, com problemas de enfermidade, sabe, da qual o médico chegou e diz: olha, já deu, entendeu? É com problemas, sabe o que? Sentimental, problemas espirituais. Tem pessoas, sabe, que é muito bem sucedida financeiramente e materialmente, mas ela é uma pessoa vazia, uma pessoa, sabe, que vive numa guerra interior tremenda, sabe, parece que ela anda o tempo todo carregando um peso nos ombros, que ela nunca vai se livrar daquilo, e ela, meu Deus, mas o que eu mais queria eu conquistei, que foi minha vida financeira, que foi minha vida material. E aí então essas pessoas se encontram assim, decepcionadas com a derrota na vida sentimental, né? Isso tudo é o que? Falta de Deus, queridos. É por isso que nós temos que estar buscando Deus em todo o tempo, tá certo? E nós vamos aprender hoje exatamente sobre o tempo, na luz da palavra de Deus, para que a gente entenda, para que a gente tenha um entendimento maior e mais amplo sobre a importância do tempo na nossa vida, tá certo? Então é tempo ainda de você também aí pegar teu celular e mandar uma mensagem para essa pessoa que está precisando ouvir, amém? Você sabe, porque Deus te deu o privilégio de conhecê-la, Deus te deu o privilégio de você se tornar amigo, colega, conhecido. São pessoas, amado, que Deus coloca no nosso caminho. Para quê? Para a gente ser um canal, um instrumento de bênção na vida dessas pessoas, amém? Então não perca oportunidade não, tá certo? Muito bem. Bom, quero lembrar vocês também, tá certo? Que orem pelo nosso canal, amém? Se você gosta de orar, você tem o dom de orar, isso é o ministério de intercessão que você tem e que você precisa exercitar ele, amém? Orando pela tua vida primeiramente, você tem que começar a oração assim, primeiro por você, tá? Pedindo a Deus que te fortaleça. Às vezes tem pessoas que pedem para todo mundo, menos para ela, e aí ela vai ficando mal espiritualmente, porque vive constantemente. Eu, você, todos nós que vivemos nesse mundo, nós vivemos debaixo de uma batalha, de uma guerra espiritual que acontece nas regiões celestes em todo o tempo. Por isso que nós precisamos estar sempre em oração, tá certo? Nós precisamos sempre estar conversando com o nosso Deus, pedindo o socorro dele, pedindo a proteção dele, sabe? Clamando mesmo. Deus, ele é nosso Pai, ele quer ouvir isso do Filho, tá certo? Ele já sabe tudo o que acontece na nossa vida. Ele vem com muitos livramentos pela sua misericórdia, mas ele quer ouvir de nós, porque ele não deixou robôs aqui na terra. Ele deixou seres humanos, assim como eu e como você, que temos o livre-arbítrio de decidir se nós queremos compartilhar com o nosso Deus as nossas dificuldades ou não. Então é isso. Orem pelo canal, orem pela minha vida, amém? Eu creio muito no poder da oração, amados. Eu creio que a oração é a base de fortalecimento da nossa família, é a base de fortalecimento de um ministério, é a base de fortalecimento de uma vida cristã. A oração é tudo. Por isso que eu peço muita oração para vocês que orem por mim, pelo canal,
canal, porque, amados, olha, eu tenho um propósito aqui de permanecer aqui no centro da vontade de Deus, dele não sair para a direita nem para a esquerda, mas permanecer na palavra. Vocês podem ver que aqui eu não tenho hábito de pregar placa de igreja, não tenho hábito de pregar religião, de pregar denominação, apesar de eu ser uma pessoa evangélica, ter uma formação toda da Igreja Batista, mas aqui não. Por quê? Porque eu creio o seguinte, que você tem o livre-arbítrio para decidir o que você quer ou não, qual é a religião que você quer seguir ou não. Isso é algo entre você e Deus. E se você estiver ligado ao Senhor, em oração, buscando Deus, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te conduzir para o lugar certo, para a igreja certa e para os líderes certos. Para isso você tem que pedir nas tuas orações. Tudo bem? É isso aí. Então vamos lá, queridos. Olha, eu estou com uma palavra poderosa. Se você quiser ir ali agora pegar a sua Bíblia, amém? É muito importante, queridos, a gente está consultando, porque às vezes tem muita gente falando muita coisa que não é de Deus. Por quê? Porque Deus, ele se identifica na sua palavra. Se não sai da palavra de Deus, sai do ser humano, comedor de feijão arroz, igual eu, igual você. Então não interessa. Aqui o que interessa para vocês aí é o que sai da palavra de Deus. Por isso que esse é o meu cuidado, para estar constantemente orando, estar constantemente nas mãos do Senhor, totalmente na dependência de Deus, para que vocês recebam o que verdadeiramente vocês vêm buscar aqui no canal Palavra de Vida Gerando Vidas. Até porque, as nossas lives não é diárias, são esporadicamente. E aqui, quando a gente vem, é 1 hora, o tempo passa tão rápido que muitas vezes a gente nem consegue, expressar tudo aquilo que o Espírito Santo tem nos passado. Mas vamos aqui pela graça do nosso Deus e abra a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, se você puder, Eclesiastes capítulo de número 3, amém? Você achou aí? Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar o tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Amém? Então nós vimos aqui Deus falando conosco a importância do tempo. Amém? Tudo nessa vida tem tempo. Você está chorando, mas você vai ter o tempo que esse choro vai passar. Que sofrimento, mas vai passar, vai chegar o tempo que esse sofrimento vai acabar. Tudo tem um tempo, entendeu, queridos? Por isso que muitas vezes a gente vê as pessoas totalmente descontroladas. Parece que isso nunca vai acabar na minha vida. Claro que vai. Há tempo para tudo. Tudo tem um tempo. Amém? E nós vimos aqui, queridos, o nosso Deus nos mostrando. Para tudo há uma ocasião certa. É assim que começa, não é esse o texto? Há tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Então tudo tem um tempo. Tem o tempo de você ser criança, tem o tempo de você ser um pré-adolescente, tem o tempo de você ser adolescente, tem o tempo de você ser jovem, tem o tempo de você amadurecer, tem o tempo de você envelhecer. Tudo tem um tempo. Tem tempo que nós estamos passando nessa terra, mas chegará o tempo para mim e para você, que o nosso tempo aqui vai acabar, entendeu? Então tudo há um tempo determinado. Eu acho muito legal aqui o salmista, no Salmo 90, a partir do versículo 1, ele diz assim: Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite, como uma correnteza, tu arrasta os homens. São breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer, germinas e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. É tremendo, né? Então, 1000 anos para o nosso Deus, é isso que ele nos ensina aqui, que 1000 anos é o quê? Que é como um dia. 1000 anos para ti são como o dia de ontem
ontem que já passou, entendeu, queridos? Então a gente vê aqui que grandeza maravilhosa é a forma que nosso Deus nos ensina a vivermos os nossos dias nessa terra, a administrar o nosso tempo. E muitas vezes nós estamos desperdiçando esse tempo tão precioso. Hoje mesmo pela manhã eu acordei cedo, aí já fui todo animado, preparar meu café, depois colocar roupa na máquina para lavar, enfim, fazer esses afazeres de casa. E minha esposa, passou por uma cirurgia e eu preciso cuidar dela e também cuidar da casa, que também tem que sobrar tempo para mim ir para o meu trabalho, certo? Que também tem a empresa que eu trabalho. Então tem que fazer aquela correria. E é uma luta, sabe? Todo dia brigando contra o tempo. E eu ainda tenho que ter tempo aqui para estar diante da câmera, esse tempo com vocês aqui, passando exatamente o que Deus tem me ensinado no meu dia a dia, no tempo, a maneira que eu tenho administrado o tempo, para que eu venha compartilhar com vocês, para que isso ajude vocês na caminhada de vocês aí, administrando o tempo de vocês. E a gente muitas vezes desperdiça. Eu tenho o maior cuidado, sabe, amados? Olha, eu não tenho muito tempo para as redes sociais. Eu fico mais, sabe, ali só administrando o Palavra de Vida Gerando Vidas, nas plataformas que são colocadas, porque eu não tenho ninguém para fazer esse trabalho para mim, então eu tenho que fazer, que é para estar colocando nas redes. Por isso que eu estou sempre aqui pedindo para vocês, ajude-nos a divulgar nas mídias sociais, que isso vai com certeza alcançar mais pessoas, entendeu? E isso também é o que eu faço todo dia. Eu estou sempre ali, trabalhando, sabe, nas mídias sociais, estou o tempo todo ali trabalhando esse ministério, sempre que eu posso, que eu tenho tempo. Aquele meu tempo de folga eu tenho dedicado a isso. Sabe por quê? Porque eu entendo que eu estou aqui de passagem. Vai chegar uma hora que eu vou ter que partir daqui. Então eu preciso fazer o que eu tenho que fazer agora. Não dá para ficar, sabe, de enrolação, não dá para ficar. Eu não tenho tempo para isso, entendeu? Eu, por exemplo, eu não tenho tempo para ficar vendo coisas que não edificam minha vida, sabe? Coisas que banais para mim são, sabe? O que é banal? Aquilo que não tem valor, que não vai agregar na minha vida, que não vai me ajudar, que não vai me fazer mais um ser humano, que vai me ajudar como homem, entendeu? Como homem de Deus. E principalmente nós que temos um chamado, que desenvolvemos um ministério, que assumimos uma responsabilidade, um compromisso com a obra de Deus. Então, para nós, a responsabilidade é maior. Então, eu tenho muito cuidado naquilo que eu estou absorvendo para ver se isso vai agregar nos meus conhecimentos e nos meus entendimentos para que eu possa ajudar o meu semelhante, entendeu? Então, eu não tenho tempo para ficar olhando vídeo, sabe, que sem nexo, porque tem muita coisa, né, amado? Tem muito conteúdo vazio. E cabe a nós, a mim e a você, eles estão lá, entendeu? Nas plataformas e vão continuar estando lá e vão permanecer lá. Mas eu e você que consumimos esse mercado, a quem vai decidir o que quer assistir ou não, o que eu vou escolher ou não, sou eu mesmo. Então o que eu faço? Eu procuro preencher o meu tempo, porque eu sei que está passando tudo muito rápido. Então eu preciso administrar tudo. Eu tenho que ter, olha, o meu horário para o trabalho, eu tenho que ter o meu horário para casa. Em casa é onde está a minha base maior, que é a minha família, que é a bênção que Deus me presenteou, entendeu? E aqui eu tenho também toda uma rotina que eu tenho que seguir, que eu tenho que ajudar, que eu tenho que participar. Aqui na nossa casa mesmo a gente divide as tarefas, entendeu? Tarefas para minha esposa, tarefa para mim, tarefa para o meu filho, enfim, a gente se divide. Por quê? Porque se a gente se ajudar, não vai ficar tão pesado, não vai ficar tão difícil. Então é necessário. E para isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que administrar bem esse tempo para que a gente possa estar contribuindo, não é verdade? Então eu tenho aprendido muito com o Senhor, eu tenho pedido muito. Quando eu acordo, eu peço muito ao Espírito Santo: Senhor, hoje está começando o meu dia. Eu vou ter 24 horas desse dia que o Senhor está me dando. Me dá sabedoria, me dá discernimento, me dá entendimento para que eu possa administrar o meu dia e eu possa chegar no final do dia bem, sim. Então, até melhor do que quando eu comecei, tá certo? Então é isso. Olha, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 2, diz assim: pois ele diz, eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação, amém? Então, olha, o nosso Deus aqui está nos dizendo, ele vem ao nosso socorro. Quando nós estamos lá no mundo, lá na perdição, quando o inimigo nos arma armadilhas, lança laços contra nós, que muitas
muitas vezes nos prende devido às legalidades, às falhas que nós temos na nossa vida, a gente se torna um preso, e alguns têm sido levados até o cativeiro do inimigo, que tem vivido dias terríveis. E aí o que acontece? O Senhor, Ele socorre no dia da salvação. Por quê? Porque o dia da salvação é hoje, é agora. Esse é o momento que você tem que decidir se Deus entra na tua vida ou não, se Deus vai fazer parte do teu tempo ou não, se Deus vai fazer parte da tua família ou não. Quem determina é você. E o tempo da salvação é hoje, amém? Ele diz, olha, agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Tem muitas pessoas que estão adiando esse tempo. Amados, quantos que partiram desse mundo sem salvação porque abriram mão do tempo da salvação? Porque esse tempo da salvação é para todo ser humano da face da terra, sem independente de cor, raça ou qualquer que seja. Somos todos, amém, premiados com a salvação. Agora cabe a nós aceitar e receber essa salvação ou não, tá certo? Então é hoje o tempo da salvação. Olha o que é que Jó nos ensina em Jó capítulo 8, no versículo 9. Pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. Nossos dias na terra não passam de uma sombra. Mas é desse jeito, ó. Ou seja, nós nascemos um dia desse. E muitas vezes a gente acha que sabe de tudo, mas não sabe de nada. Quantas vezes a gente não é surpreendido, né? Às vezes até crianças, às vezes, nos mostra que a gente não sabe de nada. Não é verdade? Olha só, nossos dias na terra não passam de uma sombra. E é isso, queridos. A gente, às vezes, corre atrás de tanta coisa nesse mundo. Às vezes a gente abre mão de tantas coisas que têm um valor imensurável pra gente, para viver nessa correria. Olha, tem gente que trabalha de manhã, de tarde, de noite, não descansa, leva uma vida estressada, acaba, sabe o que, estourando dentro de casa, no meio da família, e sabe, acaba machucando a esposa, machucando o filho, porque aquela pessoa está no limite, acaba machucando o esposo também, porque está cansada psicologicamente, está cansado fisicamente, está cansado porque vive nessa loucura de buscar. É igual, por exemplo, se a gente não se policiar, as mídias sociais, se você não tiver cuidado, você não tem tempo para a tua família. Você vai se deixando levar porque a mídia ela vai te envolvendo, né? Quanto mais você trabalha, mais você batalha por visualização, mais você quer mais pessoas te seguindo, mais você quer mais obter números, e aquilo vai te sugando. Quando você olha, você passou o dia, você não fez nada, a não ser, sabe o quê? Ficar naquela loucura, acompanhando vídeo aqui, acompanhando vídeo ali, fazendo um desafio aqui, fazendo desafio ali, correndo atrás de uma situação fácil que às vezes aparece, e a gente fica naquela correria, quando olha, já era, o tempo passou. Por isso, amados, que nós temos que buscar muito no Senhor. Por quê? Porque depois a gente vai sair desse mundo aqui, ó, isso aí ficou nada. Foi apenas uma sombra na nossa vida. Porque nós não vamos levar absolutamente nada disso. Nada nós vamos levar. Fica tudo aí. Por isso que não vale a pena, não é verdade? Amém? Deuteronômio, no capítulo 4, no versículo 40, diz assim, ó, obedeçam aos seus decretos e mandamentos que hoje eu ordeno a vocês, para que tudo vá bem com vocês e com seus descendentes, e para que vivam muito tempo na terra, que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês para sempre. Então nós vimos aqui o quê? O Senhor nos ensinando, nos instruindo, nos orientando o quê? Para que a gente obedeça os seus decretos, os seus mandamentos, o que está escrito nesse livro, para que a gente venha colocar em prática, lutar todos os dias. Amados, olha, eu tenho uma luta constante há 30 anos, que eu trabalho todo dia, no objetivo, sabe de quê? De colocar a palavra de Deus em prática na minha vida. E aí isso eu vou melhorando em todas as áreas da minha vida. Eu vou melhorando em casa, como esposo, como pai, vou melhorando como sacerdote, vou melhorando em todas as áreas, melhorando na minha área sentimental, vou melhorando na minha área financeira, vou melhorando na minha área material, porque eu vou aprendendo a investir no reino de Deus, né? Principalmente as pessoas que visam muito essa coisa do dinheiro, né? Tanto que, né, a gente vê que isso é uma coisa que predomina na vida de muita gente, né? Porque tem muita gente que só quer dinheiro, quer ganhar dinheiro. Ah, se tiver dinheiro tá tudo bem. E não é bem assim, né? Entendeu? Por isso que
que eu vou para a palavra de Deus. Por quê? Porque o Senhor me deu uma forma tremenda de investimento, que não tem coisa melhor, não tem banco, não existe nenhum meio financeiro na face da terra melhor. Sabe qual é? É investir na obra de Deus, é ofertar, é dar dízimo. Por quê? Primeiramente, por amor, porque eu amo muito o meu Deus, e o Senhor me ensinou a amar o meu próximo como a mim mesmo. E se eu amo a Deus e amo o meu próximo, o que é que eu quero? Eu quero que a obra de Deus alcance todas essas pessoas que eu amo. E se a obra de Deus vai caminhar, nós precisamos de quê? Precisamos de dinheiro para fazer ela andar. Por quê? Para a pessoa se locomover, para a pessoa abrir uma igreja, para a pessoa preparar ensinos, para tudo isso vai o quê? Vai tempo e dinheiro. Tudo é envolvido, o tempo e o dinheiro. Então, queridos, eu tenho essa visão. E graças a Deus quero continuar com ela até o final da minha vida. Entendeu? Então, queridos, nós precisamos ter esse entendimento de quê? De obedecer a palavra de Deus, de andar conforme a palavra de Deus. Às vezes eu fico olhando, pessoas perdem tempo debatendo a palavra de Deus, discutindo a palavra de Deus, querendo empurrar a goela abaixo das pessoas a palavra de Deus. Não é nada, não é assim, queridos. Olha, a palavra de Deus diz que quem vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Não sou eu, não é fulano nem ciclano, é o Espírito Santo. Se não for pelo Espírito, nada vale a pena, não adianta nem começar, entendeu? Se não for pelo Espírito. Segundo, a palavra de Deus, o Senhor nos ensina que obedeçam aos seus decretos e mandamentos que hoje ordeno. Então o Senhor já está dizendo aqui em Deuteronômio 4 e vem falando a Bíblia todinha sobre a importância de quê? Do obedecer. Então a palavra não é para mim debater, não é para mim discutir, é para mim obedecer. É para mim colocar em prática na minha vida. Porque o Senhor diz, se eu conhecer essa verdade vai me libertar. Ele diz lá em Oséias 4:6 o quê? Que o povo sofre porque lhe falta conhecimento. E eu não quero viver sofrendo. E falta conhecimento de quê? Da palavra de Deus. Conhecimento de Deus. Então tem muita gente, amados, que está perecendo por falta de conhecimento de Deus. E aí, veja bem, às vezes a pessoa tem um tempo precioso nas mídias sociais, ou então na televisão, no rádio, ou em qualquer outro meio de comunicação, e a pessoa, em vez de levar a palavra de Deus na sua essência, estão ali discutindo, sabe? Estão ali debatendo. Eu não, sabe? Eu respeito todos os que fazem, amém? Se eles se sentem bem assim, glória a Deus. Mas o meu objetivo aqui não, é levar para vocês a palavra de Deus, amém? Esse é o meu propósito. Olha o que aqui Jó 14, no versículo 1 e 2 diz: o homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Brota como a flor e murcha. Vai-se como a sombra passageira. Não dura muito. Então aqui está dizendo que o homem nascido de mulher. O homem só pode nascer de quê? De uma mulher. Amém? Por quê? Porque Deus a fez com esse propósito. E é uma bênção, é uma dádiva de Deus para as mulheres, né? A gente vê muitas vezes mulheres trabalhando aí, né, numa luta diária. Para quê? Porque às vezes elas tiveram algum problema, vieram com a esterilidade e não estão podendo gerar filhos, e estão numa batalha. Mas em nome de Jesus, há tempo de você estar nessa batalha, mas vai o tempo que acabar, que Deus vai te presentear e você vai receber sim o dom de mãe. Você vai ser mãe em nome de Jesus, tá certo? Então continue nesse propósito, ore, se aproxime mais de Deus, não fique buscando atalhos, espera somente no Senhor, tá certo? Que Deus vai te honrar, amém? Glória a Deus. Então ele diz aqui que nós vivemos o quê? Pouco tempo. E queridos, o máximo que uma pessoa vive nos dias de hoje são 100 anos, né? No tempo dos meus avós, isso ainda durava mais. Meu avô mesmo morreu com 105 anos. O ano passado eu já enterrei o meu pai com 95. Então a gente vê que a gente não vive muito tempo aqui, né? Que passa rápido. E olha, e também diz que nós passamos por muitas dificuldades. E é verdade. Nós enfrentamos luta. Às vezes as pessoas dizem: mas o evangelho não tem luta. Meus amados, só se for o dessa pessoa, porque o meu, eu tenho que matar um leão todo dia e deixar o da manhã amarrado para diminuir o trabalho. Por quê? Porque eu moro num corpo humano falho e limitado, que ama o pecado, e que o pecado é gostoso. Olha, o pecado é tão gostoso que nós temos que fugir dele todos os dias. E quem disser que o pecado é ruim, está mentindo, entendeu? Então, por isso que o Senhor diz aqui, passamos por dificuldades sim, porque veja bem, nós viemos no mundo natural e nós precisamos o quê? Passar por uma transformação de natural para espiritual. E isso causa, em
pacto. Isto causa dificuldades, né? Aí olha, ele diz, mas brota como a flor e murcha. Assim a gente chega, né, como bebê e vai desenvolvendo ali cheio de vida, cheio de vigor. Aí na medida que os anos vão chegando, a gente vai ficando mais flácido, vai envelhecendo e o tempo acabamos murcho, né? Eu estou nessa caminhada, estou pegando a caminhada aí, que vai chegar o momento de partir desse mundo. Por isso que eu quero trabalhar enquanto é tempo para o meu Deus, amém? Sempre no intuito amando o meu próximo, tentando ajudá-los de alguma forma, porque quando eu sair daqui eu não vou poder fazer mais nada. Então o tempo é agora, não é verdade? Amém? Olha o que é que Jó também 14 no versículo 5 diz: os dias do homem estão determinados, tu decretastes o número dos seus meses e estabelecestes limites que ele não pode ultrapassar, viu? Então há limites que nós não podemos ultrapassar. Tudo aquilo que nos leva ao pecado, nós não podemos ultrapassar. Nós não podemos nos envolver com isso. Por quê? Porque o pecado faz separação entre Deus e o homem. Por isso que lá em Romanos o Senhor diz que todos pecaram. Todos. Tem negócio de fulano, ciclano. Não, todos nós pecamos. Já nascemos no pecado. Não foi isso que o salmista Davi nos ensinou? Em pecado me concebeu a minha mãe. Não é isso que ele ensina? Por quê? Porque quando Adão e Eva pecaram no Éden, toda a raça humana foi tirada da presença de Deus. Foi arrancado. E para esse homem se conectar de novo com Deus, há uma necessidade de quê? Dele reconhecer, querer, pedir perdão em arrependimento mesmo. Não é só pedir perdão da boca para fora. Não é só no momento de emoção pedir o perdão, mas amanhã já passou, volta de novo ao pecado, a sua vida que tinha anteriormente. Entendeu? Então nós precisamos de tudo isso. Então, a nossa vida aqui é passageira, né? E os nossos dias foram determinados por Deus. Deus já sabe o dia certinho que nos colocou nessa terra e o dia que Ele vai nos tirar. E não tem nada que eu ou você, ou que a medicina, ou que o homem criou, nada que venha impedir esse dia vai ser retirado. Às vezes a gente fica tentando arrumar um argumento, né, para justificar a morte. Ah, morreu de câncer. Ah, esse morreu porque levou tantos tiros. Ah, esse morreu por isso e aquilo, amados. Eu já vi pessoas com câncer em estado avançado ser curado. Eu já vi pessoas crivadas de bala viverem. Como já vi pessoas também que estavam dentro de casa e morreu de repente. Recentemente, né, nós temos uma conhecida, uma pessoa que a gente acompanha o canal dela, que é a Fran, que inclusive você está aí no TikTok. O marido dela estava em casa com ela numa boa. Saiu para ir fora, de repente veio uma parada cardíaca e o levou. Era por quê? Porque Deus já tinha determinado aquele dia, aquela hora, naquele lugar, ia ser tudo do jeito que Deus assim planejou. E aí muitas vezes a gente fica tentando arrumar uma desculpa. Não, foi um ataque cardíaco. Olha, ele sofreu isso e pá, isso fulminou a vida dele. Realmente é isso que a autópsia vai dar, é isso que as leis do mundo vai dar, né? Mas a gente que vive o mundo espiritual, que vive uma vida com Deus, que busca revelações de Deus, a gente tem o entendimento do nosso Deus, como que todo esse processo acontece. A gente sabe que é um propósito de Deus. Então, a nossa vida, ela é passageira, né? Os dias do homem passam logo. Olha o que é que o salmista no Salmo 75, versículo 2 e 3 diz. Tu dizes, eu determino o tempo em que julgarei com justiça. Quando treme a terra com todos os seus habitantes, sou eu quem mantenho firme as suas colunas. A gente vê, queridos, que o nosso Deus profetizou que nos finais dos tempos iriam acontecer guerras, iriam acontecer terremotos, maremotos, uma série de catástrofes. E a gente vê que Deus determinou o tempo e vai acontecer. Muitas vezes as pessoas dizem, mas Deus é amor, Deus é maravilhoso. Deus é amor, Deus é lindo, é maravilhoso, é tremendo. Eu falo isso aqui direto. Mas a gente não pode se esquecer que Deus também é juiz. E quando Ele voltar à terra agora, que retirar a sua igreja da terra, Ele agora irá ser juiz. Ele vai julgar a todos. E o Senhor nos ensina lá em Mateus que nós seremos julgados pela nossa palavra. Então precisamos ter muito cuidado exatamente naquilo que nós falamos, naquilo que nós estamos enchendo os nossos corações e as nossas mentes. Porque a Bíblia diz o quê? Que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Amém? Glórias a Deus. Então nós vimos aqui
o salmista aqui com certeza confirmando que é Deus quem determina o tempo. É ele está, amados, no controle de tudo. A gente vê os sinais acontecendo. Vivemos isso todo ano, sabe onde? Nas estações do ano. Aí a gente está sempre se surpreendendo. Às vezes vem calor demais, frio demais, venta demais, chove demais. Às vezes falta determinado tipo de colheita em uma determinada estado do país, que era o estado que era campeão naquilo que ele produzia, de repente para de produzir. Eu lembro bem quando nós passamos pela Bahia lá, quero até mandar um abraço ao povo amado de Porto Seguro, na Bahia, que eu amo o estado da Bahia, Coroa Vermelha, Santa Cruz de Cabralha, Ilhéus, eu amo a Bahia, amados. Assim também como amo Brasília, que adotei como a minha cidade, apesar de eu ter nascido na Paraíba, mas eu saí da Paraíba muito pequenininho, muito jovem, né, com 12 anos de idade. Então, eu amo o povo paraibano tremendamente. Eu até abri um grupo no Facebook com os filhos da minha cidade, chamada Cubati. Então, quero mandar um grande abraço a todos vocês aí da Bahia, da Paraíba. Tivemos no Rio Grande do Sul também fazendo a obra para os gaúchos, para os catarinas também. Em Santa Catarina tivemos ali em Blumenau, Florianópolis, tivemos em Joinville, fazendo a obra de Deus. Quero mandar um grande abraço também aí para o pessoal de Alagoas. Tivemos ali na Praia do Francês, em Alagoas, fazendo um trabalho com os surfistas. Foi maravilhoso ali, muito bom. Muitos jovens que vieram para Jesus e hoje já são homens aí, pregadores da palavra de Deus. Que lindo, né, amados? Maravilhoso. Então é isso, queridos, sabe? Eu louvo a Deus, porque o nosso Deus é maravilhoso. Amém? E Ele já tem um tempo determinado. E todos esses lugares, amados, que a gente foi, Deus tinha um tempo determinado. Nos levou para lá, no tempo dele, e nos tirou no tempo dele. Por isso que é muito bom quando a gente coloca-se totalmente nas mãos de Deus, para que Deus conduza tudo. Amados, olha, cada lugar desse que nós passamos, uma parte do nosso coração ficou lá. Porque, olha, vocês não podem imaginar o quanto essas pessoas que nós trabalhamos com eles ali na palavra de Deus, pastoreando, sabe, ensinando o evangelho, o amor, sabe, o vínculo que nós criamos com essas pessoas. Pessoas maravilhosas. Aprendemos muito com eles, acertamos e erramos junto com eles, sabe? Então, são pessoas maravilhosas. Glórias a Deus. Quero mandar um grande abraço aí aos pescadores de Porto Seguro, pessoal maravilhoso, diretamente, mas sempre eu ganhava os presentinhos deles, mandava, pastor, passa aqui que eu tenho uma benção. Eu passava lá, aquele peixinho tratadinho, fresquinho, já do ponto só de chegar em casa e comê-lo. Entendeu, queridos? Então é isso. Vamos em frente, né? Porque é tão bom quando a gente começa a falar dos irmãos que a gente vai se deixando levar. Olha, eu separei aqui também, sabe o quê? 2 Coríntios 6, no versículo 2 diz assim: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo que agora é tempo favorável, agora é o dia da salvação. Amém? Nós falamos sobre isso, não foi? Entendeu? E aí no Atos dos Apóstolos, no 3, no versículo 19, diz: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. Então nós vimos aqui o quê? O Senhor chamando-nos ao arrependimento. Queridos, olha, arrependimento é uma coisa muito séria, de responsabilidade, sabe? É uma coisa que a gente faz de coração. Quando há arrependimento, a palavra do Senhor nos mostra aqui que não existe salvação sem arrependimento. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. Então é necessário que aconteça o arrependimento. Arrependimento não é remorso. Não, arrependimento é você se constrange, você fica com vergonha do pecado, você fica com nojo do pecado, você quer abrir mão dele de qualquer jeito, porque ele não serve para você, entendeu? E aí ele diz, e ele mande Cristo, o qual lhes foi designado, pois é necessário que ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. Então vai chegar, olha, Deus retirou seu filho, né? Jesus foi a Deus e vai permanecer no céu até que chegue o tempo em que Deus irá restaurar todas as coisas, assim como ele falou há muito tempo. Amém? Então nós vimos aqui o quê? Que o Senhor está preparando tudo. Para quê? Para a volta de Cristo. Deus está preparando tudo. Amado, Deus está no controle de tudo. Às vezes a gente vê cada situação absurdas acontecendo no Brasil. É na área política,
cansado em todas as áreas. E às vezes a gente olha assim e diz, meu Deus, mas como que isso aconteceu? Por que chegamos a essa situação, a esse estado que nos encontramos hoje? E muitas vezes a gente acha que está tudo descontrolado, que perdeu o controle de tudo. Deus está no controle de tudo, amados. Não precise se preocupar, nem se desesperar, porque Deus está no controle. Está no controle da tua vida, está no controle da tua família. Por isso que você precisa aprender o quê? A descansar no Senhor. O Senhor diz, para que em mim tenhais paz. Ele é a paz. Ele diz, a minha paz eu vos dou, não a dou como dar o mundo. Então nós precisamos o quê? Encontrar paz. Tem pessoas que não têm paz, querido, vivem uma loucura, sabe? A vida dele, ele não para, ele está o tempo todo ali naquela adrenalina, parece, sabe, que é um vulcão que está ali em erupção, que qualquer momento vai explodir e vai voar lavas para todo lado, entendeu, mano? Olha o que a carta aos Romanos, no capítulo 3, também nos ensina ali a partir do versículo 11. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Então nós precisamos o quê? Nós precisamos compreender o tempo que nós vivemos, que chegou a hora da gente despertar, chegou a hora da gente acordar, chegou a hora da gente criar responsabilidade, da gente verdadeiramente agir como homens e mulheres de Deus, parar de brincar de ser cristão, porque Satanás não brinca de ser Satanás, amado. Nós precisamos levar a palavra de Deus a sério, com responsabilidade, em amor e fé, em gratidão por tudo que o nosso Deus tem feito e com responsabilidade. Amém? Por isso que nós não podemos parar. Olha só, e diz aqui, continua. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Então nós precisamos o quê? Tirar essas escuridão da nossa vida. Essas áreas que ainda insiste em nos levar ao pecado, que ainda insiste em nos envolver, em nos enrolar, e a gente acaba se deixando levar, acaba se deixando pecar. Por quê? Porque muitas vezes somos covardes, não nos posicionamos. Eu estava uma vez ensinando uma pessoa, ela pedindo orientação, porque ela estava sempre caindo naquele erro. Ela estava viciada em tal situação, e aí eu falei para ela, eu digo, olha, mas como que você quer largar isso? Como que você quer fazer isso se você não está fazendo nada na tua parte? Por que você não olha a situação que você está vivendo? E então, queridos, a gente vê que as pessoas brincam com o perigo. As pessoas brincam sabendo que ali, olha, veja bem, tem uma pessoa que tem uma dificuldade em droga. Aí o que ela faz? Ela fica desafiando, passa na frente da boca, vai conversar com as pessoas lá, já se sentindo o fortão, o cara, e não entende que ele tem uma fraqueza e precisava o que? Era evitar. Olha, se a rua que eu vou ter uma boca, pois eu não vou mais por essa rua, eu vou pela outra rua. A Bíblia diz o quê? Fugir da aparência do mal. Então a gente tem que fugir. Se você tem um problema na área sexual, na área de vícios, procure evitar, lute contra isso. Eu lembro-me bem, amados, eu bebia muito, e sempre que eu ia para a igreja, eu passava no caminho que eu ia para a igreja, tinha um quiosque que vendia um churrasquinho lá, e bebida, e na hora que eu ia passando, sempre estava bem no início da minha conversão, né, ainda estava muito ligado às amizades, né, do mundo, e quando eu ia passando lá, eles me chamavam, e aí eu olhava para eles e dizia, olha, outro dia eu passo, e me mandava para a igreja. E aí o que eu fiz? Eu comecei a evitar passar por aquele lugar. Aí dava uma volta, mas era melhor do que... Por quê? Porque eu era muito novo na fé, entendeu? Será que eu iria resistir? É igual aquela pessoa que bebe muito e tal, tá querendo se libertar da bebida, mas que vai para as festas, entendeu? Chega lá e se envolve com os colegas ali, se assenta na roda dos escarnecedores. Claro que vai chegar uma hora que ele não vai suportar, porque a gente é humano, a gente é falha, a gente é limitado, a gente é fraco, mano. Nós temos que reconhecer isso. Porque tem gente que quer ser o machão, né? Não, porque eu só bebo quando eu quero. Se eu quiser parar de fumar, eu paro. E o diabo está escutando aquilo, entendeu? E com isso, o que acontece? Muitos que eu já trabalhei ajudando em casas de recuperações fizeram esse tipo de afirmação. E, no entanto, hoje estão lá, dentro de uma casa de recuperação, sendo tratados. Entendeu, Cris? Por quê? Porque a gente a gente não é essa Coca-Cola toda que a gente fala que é, não. Entendeu, amado? Então precisamos estar alerta a isso. Amém? Glória a Deus. Muito bem, vamos seguir aqui, porque senão não vai dar tempo. Ele diz aí também em Gálatas 6, no versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Aqui nós vimos de novo o tempo falando. Para quê?
Para que a gente venha aproveitar o nosso tempo para fazer o bem, ajudar as pessoas, ajudar a obra de Deus, os irmãos que estão fazendo a obra de Deus. Olha, às vezes tem pessoas, você não tem um dom de pregar, mas você pode ajudar de que forma? Divulgando, orando, ofertando, aquilo que você sentir no teu coração, tá certo? E não só a palavra de vida. Claro que a palavra de vida agradece até tremendamente, e nós aqui oramos por essas pessoas que nos ajudam, entendeu? Cobrimos essas pessoas de orações. Mas há quantos homens e mulheres de Deus não estão aí nas mídias sociais fazendo a obra do Senhor? Pessoas com responsabilidade, pessoas realmente de Deus, né? Que precisam da sua ajuda, amém? Faça isso, ó, não se canse de fazer o bem. Aí diz, ó, no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Então, se nós continuarmos nesse propósito, a gente vai colher, porque é a lei da semeadura. Se você plantou o bem, você vai colher o bem, mas se você plantar o mal, você também vai colher o mal. Ninguém escapa da lei da semeadura. E no tempo, aqui mais uma vez o Senhor tratando sobre o tempo. Olha o que 2 Timóteo 4, no versículo 2 diz: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Então aqui, olha, ele mais uma vez nos levando ao tempo. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e também fora de tempo. Em todo tempo nós precisamos o quê? Pregar a palavra. É por isso que eu aproveito todas as oportunidades que o Senhor me dá. Para quê? Para pregar a palavra. Eu amo pregar a palavra, eu amo levar, eu me realizo, queridos, com isso. Olha, eu nunca tive remuneração, eu pastorei a igreja com minha esposa, nós nunca tivemos salário pastoral, eu sempre trabalhei para me manter do meu trabalho. Hoje eu trabalho e me mantenho do meu trabalho. Por quê? Porque é mais uma oportunidade de quê? De eu ajudar a obra de Deus, de eu colaborar com a obra de Deus, entendeu, queridos? Então, é tempo e fora de tempo, nós devemos fazer isso tudo. E ele diz, ó, aí diz aí, ó, repreenda. Às vezes a pessoa tem uns crentes mimimi aí, que qualquer palavra mais dura que você fala com eles, pastor, em vez de vir, a gente passando uma situação dessa, ele ainda vem e termina de matar. Claro que a gente sabe que existem excessos, né? Pessoas sem sabedoria, que às vezes vai exortar e exorta pela carne. Aí, ó, repreenda, corrija e exorte com toda a paciência e doutrina. Ou seja, devemos fazer isso, mas devemos fazer com amor. Ah, amados, quantos chicotes eu não já levei no lombo. Um pastor maravilhoso que eu amo, sabe, eu amo tremendamente, porque foram instrumentos na mão de Deus para moldar, para me ensinar, sabe, para me moldar o caráter. Tremendamente agradeço esses homens, essas mulheres de Deus, sabe, que me ensinaram, que me exortaram. Então, amados, isso é muito importante. Para quê? Para que a gente venha verdadeiramente entrar no centro da vontade de Deus. Olha o que Hebreus 3, no versículo 13 também diz, olha, ao contrário, encorajam-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo, olha aí, de novo chamando o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês sejam endurecidos pelo engano do pecado. Então nós vimos aqui o quê? O Senhor nos mandando a gente se encorajar e fortalecer uns aos outros. Já tem pessoas que querem matar a pessoa espiritualmente, desanimar. Já viu aqueles pessimistas do evangelho que só quer te jogar para baixo, que só quer te desanimar, que só quer jogar coisa negativa? Você vai às vezes compartilhar com essa pessoa um sonho. Ih, meu irmão, não é bem assim não, sabe? A coisa eu lembro uma vez eu cheio da unção, sabe? Estava vivendo um período com Deus assim, de muita comunhão, algo assim tremendo, sabe? Eu tinha acabado de sair de um jejum, estava trincando, maneira de, né? Força de se expressar. E aí cheguei para um colega meu que já era um cristão muito antigo, e aí compartilhei com ele, ele olhou para mim e falou, irmão, vai passar logo. 5 anos depois eu vi ele de novo, falei, meu irmão, continua do mesmo jeito. E tô até hoje, amados, do mesmo jeito, apaixonado por Jesus, desejando a palavra de Deus, na oração, buscando o Senhor, porque eu amo e eu quero estar cada vez mais próximo desse Deus. Amém? Glória a Deus. Então, olha só, Hebreus nos ensinou o que é a gente estar encorajando uns aos outros, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de nós estejamos endurecidos pelo engano de quê? Pelo engano do pecado, não é isso que ele nos ensinou aqui? Pelo engano do pecado, Hebreus 3:13. Então nós temos, amados, que buscar cada dia nos libertar, amém?
não deixar. Olha, você quer ver um problema que se a gente não cuida, se torna muito grave? A falta de perdão. Começa com o quê? Começa com uma mágoazinha, depois se torna num rancor e depois acaba em ódio. E isso fica cauterizado. Tem pessoas que carregam isso há anos. Pai que não fala com filho, filho que não fala com pai, e o tempo vai passando, mulher, esposa, sabe que não se, às vezes até se separam para não se perdoarem, entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado, amados, para que isso não venha endurecer no nosso coração. Se nós erramos, vamos logo dobrar o joelho e pedir perdão para o Senhor, consertar diante de Deus. Se nós erramos contra alguém, vamos procurar essas pessoas e vamos pedir perdão, vamos resolver essa situação, vamos tirar esse troço de dentro de nós, que aí você vai ver que o quanto vai ser maravilhoso. Você vai se sentir mais leve, você vai se sentir mais alegre, você vai se sentir gente, amém? E você vai ver que não valeu a pena ficar o tempo todo segurando essa mágoa, aí deixar ela chegar no ponto que chegou, amém? Mas vamos agora a Tiago 4, no versículo 13 até o 15, diz assim: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Mas isso é coisa muito séria. Às vezes as pessoas vão tomando decisão, vão resolvendo coisas, vão fazendo coisas sem buscar colocar isso em Deus em primeiro lugar, sem colocar Deus à frente. O que tem de decepcionado, pessoas que levaram prejuízo, pessoas que chegaram a lugar nenhum. Sabe por quê? Porque excluíram Deus dessas áreas da sua vida. Você tem que colocar Deus no centro de tudo. Você tem que ter essa certeza. Olha, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser, eu vou para aquele lugar. Se o Senhor não quiser, eu não vou. Se o Senhor quiser, eu vou fazer aquele negócio. Se o Senhor não quiser, Pai, eu não vou fazer. E orar, sabe, com humildade, dizer, Senhor, tira isso do meu coração, tira isso da minha vida. Tem pessoas, sabe o que se envolveu em relacionamentos pessoais, emocionais, com pessoas das quais eles não colocaram na presença de Deus primeiramente, não esperaram. Às vezes a ansiedade não fez ela esperar a resposta, ou ele esperar a resposta certa de Deus, e eles acabaram tomando aquela decisão, aí se uniram, e aí foi essa união só serviu para uma coisa, para trazer briga, confusão, divisão, ódio, contenda, virou uma bagunça. Por quê? Porque Deus não estava juntamente com você. Vocês não colocaram Deus à frente dessa decisão. Por isso, querido, que tudo que nós vamos fazer, a gente tem que colocar Deus. Senhor, se tu quiser, vai acontecer. E pedir, sabe o quê? A direção do Senhor. Pedir para que Deus venha, para que Deus verdadeiramente assuma esse propósito na nossa vida. Amém, amado? Você me entendeu? Glórias a Deus. Era isso que eu queria compartilhar com vocês aqui nesta live. Em nome de Jesus, o Senhor sempre tem nos trazido aqui, com revelações maravilhosas. Eu tenho certeza que tem somado na vida de vocês, que tem agregado no ministério de vocês. E eu espero que vocês sejam muito felizes. Amém? Que vocês vivam a palavra de Deus, que vocês pratiquem a palavra de Deus. Amém? Em todo o tempo. Porque quando vocês fazerem um balanço, vocês vão dizer, poxa, esse tempo foi precioso. Esse tempo foi maravilhoso. Esse tempo eu coloquei Deus à frente e verdadeiramente foi recompensador. Realmente, por quê? Porque Deus estava na frente. Então, Deus, hoje nessa live, Ele está falando comigo e com você poderosamente sobre o nosso tempo. Nós precisamos fazer uma reflexão. De que maneira que nós estamos conduzindo o nosso tempo? Será que Deus está no centro do nosso tempo? Será que temos dedicado verdadeiramente tempos para Deus? Porque muitas vezes, amado, nós somos hipócritas. A gente diz que ama Deus, que Deus é o nosso Deus, que Deus é tudo na nossa vida, mas muitas vezes, até numa live dessa, a gente não teve nem tempo de ficar aqui para ouvir Deus, o tempo necessário que Ele queria. Demos uma passadinha aqui e já procuramos outras lives e ficamos surfando no meio das lives aí e não paramos em lugar nenhum. Por quê? Porque estamos perdidos, vazios, sem direção de Deus, entendeu? Por isso que precisamos, em nome de Jesus, reconhecer que Deus tem que ser o Senhor do nosso tempo, que se nós não colocarmos Deus no centro da nossa vida, a nossa vida não vai fluir, não vai acontecer da maneira
maneira que o nosso Deus planejou para nós. E Deus, querido, Deus planejou o melhor para mim e para você. Se nós não estamos vivendo esse melhor, o problema é nosso. O problema é comigo, o problema não é com minha igreja, o problema não são com meus irmãos, o problema não é a equipe de louvor, o problema não é o irmão A ou o irmão B, o problema sou eu. Eu preciso me humilhar, eu preciso ter humildade, eu preciso reconhecer, eu preciso pedir perdão, eu preciso verdadeiramente me comportar como filho de Deus. Amém? Basta você abrir sua Bíblia aí nos Evangelhos e olhar toda a caminhada de Jesus e ver como Jesus se dirigia às pessoas, como Jesus amava as pessoas. A Bíblia diz que ele se esvaziou de si mesmo, se desfez de toda a sua glória e ele veio a esse mundo como homem, nascido de mulher, assim como eu e você, e nos serviu em todo o tempo. Aqueles que estavam enfermos foram curados, os que estavam presos foram soltos, os encarcerados foram libertos. Foi lindo o que Jesus fez, amor, e faz até hoje, e quer continuar fazendo através de mim e de você. Basta nós darmos tempo para Ele. E se você quer conhecer esse Deus, você precisa passar tempo com Ele. Você precisa ter tempo com Deus. Você precisa ter tempo de dedicar-se a Deus. Você precisa ter tempo para ler, meditar e estudar a palavra dEle. Você precisa ter tempo para orar, dedicar-se em oração a Ele. Você precisa ter tempo para jejuar, e jejuar não é dieta. Quando você jejua, você faz o quê? Você deixa de alimentar o corpo e alimenta o espírito. E como que nós alimentamos o nosso espírito? Às vezes é muito melhor você fazer um jejum em casa de 1 hora lá dentro do seu quarto, lendo Bíblia, orando, louvando ao Senhor, do que você ficar o dia todinho no teu trabalho, que você nem lê Bíblia, que você nem ora, que você nem louva, simplesmente só não está comendo ali. Isso para mim não é jejum, isso para mim é dieta, entendeu, queridos? Então, por quê? Porque as coisas de Deus a gente tem que fazer para glorificar o Senhor. Por isso que ele diz, quer comais, quer bebais, fazei tudo. Para quê? Para a glória de Deus. Amém, amados? Glórias a Deus. Então, era essa a mensagem que eu tinha nessa live. Quero agradecer demais a vocês que estiveram conosco aqui. Amém? Vocês são muito especiais. Jesus ama vocês. Nós aqui do Palavra de Vida amamos vocês. Vocês são muito importantes para nós. Amém? Por isso que nós estamos aqui, para trazer esse alimento espiritual, porque sabemos o valor que vocês têm. Amém? Vocês têm valor imensurável. Nem ouro nem prata pode comprar, nem pagar o preço que vocês merecem, porque vocês foram comprados com sangue, e o sangue do Cordeiro de Deus. Amém? Por isso, em nome de Jesus, permaneçam aí, no Palavra de Vida. Nós temos vários vídeos abençoados. Se vocês quiserem conhecer outras plataformas também, vão, coloquem lá Palavra de Vida Gerando Vidas, pr.Genivaldo Souza, e vocês vão conhecer o nosso trabalho aí em muitas plataformas. Amém? E divulguem em nome de Jesus, tá certo? Se você quer, pastor, preciso falar com você e tal, estou passando por um problema assim, assado. Nós deixamos o nosso e-mail, que é o palavra de vida, gerando vidas, @gmail.com, tá certo? Se você quer uma conversa mais pessoal, mais particular, deixa o número do seu WhatsApp que a gente entra em contato, tudo bem? É isso aí. Então fiquem todos na paz do nosso Deus e nos veremos na próxima live. Amém? Deus abençoe.